Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje falando sobre a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, que está registrada lá em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 15. Essa oração já foi alvo do nosso estudo bíblico aqui no nosso canal. Nós temos aqui uma série de estudos sobre a oração do Pai Nosso e você pode ver aqui no card que a gente vai colocar à disposição para que você estude mais profundamente. Hoje nós vamos passar de forma bem rápida sobre essa oração, mas nós vamos ver também que existe uma profundidade muito grande em cada elemento citado aqui nessa oração maravilhosa feita por Jesus Cristo, né? Então, diz o seguinte a palavra do Senhor: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta. Ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Meus queridos, nós vemos aqui nesta oração, no início dessa oração do Pai Nosso, uma instrução muito clara de Jesus para que a gente não ore como os hipócritas fazem. Qual é a motivação dos hipócritas ao orar? Eles querem se aparecer, eles querem estar em pé nas sinagogas, nas esquinas, nos lugares onde eles aparecem, onde eles são vistos, para que a sua oração seja algo visto por todos ali ao redor, né? E o que Jesus está mostrando para os seus discípulos é que eles já receberam a recompensa deles, não precisa ficar julgando, né? Entrega eles ao Senhor e confia que eles vão receber a recompensa deles. Mas os cristãos verdadeiros precisam orar com humildade, reconhecendo o seu devido lugar. Quando nós nos colocamos diante de Deus, nós precisamos estar no nosso ambiente secreto. Por quê? Porque o Pai que vem em secreto vai te recompensar. E Jesus diz o seguinte: não adianta você buscar publicamente a Deus se você não busca em secreto. Isso não anula uma a outra, né? Não significa que você não tenha que buscar de forma pública também, mas o secreto é mais importante do que aquilo que você faz publicamente. E depois diz para que a gente não ore com as vãs repetições, ou seja, aquela forma de orar que a gente memoriza e sai repetindo as mesmas palavras, né, sempre, sem pensar naquilo que está sendo dito. Então, aquela forma penitente de orar, né? Às vezes a gente tem essa forma de repetir aí 50 Pai Nosso, 50 Ave Marias e tal, né? Esse tipo de penitência não é uma instrução dada por Jesus Cristo. Nós vemos a instrução dada aqui sendo até um pouco diferente daquilo que é ensinado por muitos aqui na Terra. Por isso, é importante que a gente ore reconhecendo o nosso lugar diante de Deus, reconhecendo a nossa motivação diante de Deus e não sendo como os pagãos que fazem esse tipo de coisa, porque parece se tornar um mantra, né? A pessoa acha que vai ficar falando aquilo ali muitas vezes e vai conquistar o favor de Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Bom, depois nós temos a oração propriamente dita, e a oração do Pai Nosso, ela recebeu esse nome porque ela começa com o Pai, né? O Pai Nosso, o Pai que é nosso, né? Então nós temos aqui duas partes dessa oração.
Na primeira parte, a parte vertical, a parte em que nós nos dirigimos a Deus, e depois a parte horizontal, em que nós nos dirigimos à humanidade de uma forma geral, né, as pessoas que convivem junto conosco. Então nós temos nessa primeira parte uma invocação, o elemento do destinatário aqui, né, o Pai que está no céu, né, o altruísmo sendo revelado por meio dessa oração, né? Chamar Deus de Pai significa, né, sinaliza aí proximidade. Então, essa é a vontade de Deus, o Pai, que nós tenhamos relacionamento com Ele, um relacionamento de proximidade. O Pai que é nosso, né, significa que não é um Pai que é somente meu, mas um Pai que é de toda a humanidade, está disponível para toda a humanidade. Esse Pai, ele pode ser nosso. Então, nós chamamos de Pai Nosso e Ele está lá nos céus. Santificado significa, né, que Ele é consagrado. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós precisamos entender qual é a nossa posição perante Deus, né? Então, Deus é santo, Deus ele é santificado, né? Ele é separado, Ele é consagrado. Nós somos também santos, consagrados por causa do sangue de Jesus que foi derramado sobre as nossas vidas, né? Mas nós estamos glorificando o nome de Deus, que é um nome que é consagrado, ok? Depois diz, venha o teu reino. E isso é importante que a gente entenda na oração do Pai Nosso. Clamar pelo reino de Deus aqui na terra é um ato de reconhecer que o reino de Deus é melhor do que o reino humano. O reino de Deus sempre será melhor do que o reino humano. E o governo de Deus com justiça, com equidade, vai ser um governo que com certeza prevalecerá sobre o governo humano, um governo ímpio, um governo corrupto. E por isso nós devemos clamar para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria no Espírito Santo, como diz lá em Romanos. Depois dessa primeira parte, que é a parte vertical, né, a nossa oração em direção a Deus, nós temos a oração na parte horizontal, né? Então, primeiro conosco mesmo, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão é um alimento básico. Então, é uma representação do alimento básico, não significa que você tem que pedir aí o pão francês todos os dias, não é isso. Mas Deus proverá com certeza aquele alimento que é básico para as nossas vidas. Eu tenho experiências assim de clamar pelo pão, né, de orar pedindo a Deus o pão e de vez em quando Ele manda aí uma manteiga, um hambúrguer, né, uma coisinha a mais ainda, né? Deus é um Deus gracioso que tem prazer em nos abençoar e por isso nós podemos desfrutar desse pão nosso que é dado a todos nós todos os dias. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É importante entendermos que a dívida aqui tem a ver com a gente pisar no calo do outro, com a ofensa que nós produzimos na outra pessoa. E essas ofensas, elas precisam ser perdoadas, né? Então, quando nós produzimos esse tipo de ofensa nas outras pessoas, nós precisamos pedir perdão em primeiro lugar para Deus, porque nós estamos ofendendo em primeiro lugar Deus, tá certo? Quando nós perdoamos a outra pessoa, nós conseguimos também o perdão de Deus. E isso acontece na mesma medida. Isso daqui é interessante, né? Porque quando a gente olha para essa questão do perdão, a gente imagina que o perdão é o simples fato de você ir lá procurar a pessoa e dizer assim, você pode me perdoar porque eu pisei na bola contigo e tal, né? Ou quando a gente libera perdão para outra pessoa, né? A pessoa vem pedir perdão para a gente e a gente fala, tá perdoado e tal, mas o perdão não é apenas isso, né? O perdão não é apenas uma reconexão entre as pessoas, mas o perdão é também uma reconexão entre nós e Deus, né? Então, no momento em que nós produzimos o perdão, né, pedimos perdão ou liberamos perdão, né, nós estamos também conquistando o favor de Deus, porque Ele vai nos perdoar as nossas ofensas. E também
nós vemos que nessa oração do Pai Nosso há um pedido para que o Senhor nos livre de todo mal. Em primeiro lugar, do mal que habita dentro de nós e, em segundo lugar, do mal que está ao nosso redor. Isso é muito interessante, porque às vezes nós somos cercados pelo mal, violência nos rodeando, né? Situações que inúmeras vezes nos colocam contra a parede, perseguição, enfim, né? Nós precisamos orar para que o Senhor nos livre desse mal ao nosso redor e do mal também que habita dentro do nosso coração. Por vezes nós somos pegos no pecado ou maquinando o mal, né? Então esse mal precisa ser também extirpado, extinguido, retirado das nossas vidas. Nós precisamos orar para que esse mal seja retirado de nós. E a oração do Pai Nosso, então, tem esses dois elementos, vertical e horizontal, e tem também o pão, o perdão e a proteção de Deus que nós clamamos para que a gente viva bem aqui na terra, para que a gente possa experimentar a plenitude do Senhor todos os dias de nossas vidas. Diz o texto final que se nós perdoarmos as ofensas uns dos outros, né, o Pai Celestial também nos perdoará na mesma medida. Isso então requer, né, para que a gente experimente o perdão de Deus, requer que a gente perdoe também as outras pessoas. E é interessante porque muita gente não consegue liberar o perdão para o outro, mas quer que Deus perdoe as suas ofensas, quer que Deus perdoe os seus pecados. Isso não vai acontecer segundo a palavra de Deus. Precisamos estar atentos a isso e viver conforme a palavra de Deus nos ensina. Então, fique atento aos próximos vídeos do nosso canal. Nós vamos continuar aqui os nossos estudos bíblicos, falando sobre jejum, sobre as preocupações da vida, nós vamos falar novamente sobre oração também, mais profundamente aqui no capítulo 7, mas eu quero te convidar a acompanhar a nossa série de estudos bíblicos aqui no nosso canal, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para ficar por dentro das notificações. Um forte abraço. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau!